Voltamos, gente, à aula, dando continuidade ao estudo sobre o caso controle, o estudo epidemiológico. Ai, Jesus, vou espirrar. Ao estudo epidemiológico, caso controle. Esse estudo, ele então tem início com a seleção dos casos, né, que deveriam representar todos os casos de uma determinada população. E aí os casos são selecionados com base na doença, mas não na exposição. E aí os controles são pessoas sem a doença. Um aspecto importante, inclusive desafiador dos estudos de caso controle, principalmente aqueles relacionados de base populacional, é encontrar uma maneira custo-efetiva de identificar os controles. A tarefa mais difícil, por incrível que pareça, é selecionar os controles de modo que representem a prevalência de exposição na população de onde os casos foram originados. Além disso, a escolha de casos e controles ela não deve ser influenciada pelo nível de exposição, que deve ser determinada, inclusive, da mesma maneira para ambos, tanto caso quanto controle. Não é necessário que casos e controles incluam toda a população, podendo ser restrito a qualquer subgrupo específico, né? Como, por exemplo, pessoas idosas, homens ou mulheres, né? E aí, uma maneira também de se fazer é através da medição de exposições, através de questionário, registro médico, investigação, enfim. E aí, esses estudos de caso controle, eles são longitudinais também, mas são diferentes dos estudos transversais, porque os estudos de casos e controles, eles também são chamados de retrospectivo, uma vez que o investigador ele busca no passado uma determinada causa ou exposição para uma doença hipotética, né? No entanto, isso pode causar confusão, justamente, mais uma vez, por conta dos termos retrospectivo e prospectivo, porque podem ser utilizados também para coleta dos dados em relação ao momento atual. Então, nesse caso, um estudo de caso e controle, ele pode ser tanto retrospectivo, quando os dados fazem referência ao passado, mas também podem ser prospectivo, quando os dados eles são continuamente coletados no decorrer do tempo. Um aspecto importante que eu quero levantar aqui para vocês em relação aos estudos de caso e controle é a determinação do início e da duração da exposição, tanto nos casos quanto para os controles. E aí, no delineamento de casos e controles, o nível de exposição de casos, ele é usualmente determinado após o desenvolvimento da doença. Isso para estudos retrospectivos, por exemplo. E, em geral, pelo questionamento direto à pessoa afetada, ou a um parente, ou amigo, né? E aí, a resposta do informante, ela pode ser influenciada pelo conhecimento das hipóteses sob investigação, ou pela experiência que tem sobre a doença. Esse é um ponto que pode ser considerado, inclusive, como desvantagem. Mas, enfim, vamos para frente. Gente, se vocês tiverem dúvidas em relação ao estudo de caso controle, é um estudo importante, é muito utilizado, inclusive existem vários artigos científicos que fazem estudos de caso controle, estudos muito válidos, inclusive, justamente para avaliar essas questões relacionadas a fatores de riscos, à exposição, enfim. E se vocês tiverem dúvidas, gente, em relação a qualquer
qualquer desses estudos podem entrar em contato comigo. Infelizmente, nossa aula assim está sendo virtual e aí barra um pouco o nosso contato de sala de aula. Mas qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição sempre para sanar as dúvidas de vocês. Vamos prosseguir. Agora vamos analisar os estudos epidemiológicos do tipo observacional analítico ecológico. Bem, esses estudos ecológicos, eles descrevem padrões ou tendências, isso em um determinado nível geográfico, e podem ser usados para explorar possíveis associações entre a exposição da comunidade à doença. Porém, os estudos ecológicos, eles são os menos informativos, porque eles não conseguem estimar a exposição individual com precisão, apenas em relação ao coletivo. E aí, por isso, eles são estudos em que a unidade de análise é uma população ou um grupo de pessoas, e que vai geralmente pertencer a uma área geográfica definida. E aí, nesses estudos, vão procurar avaliar como os contextos social e ambiental eles podem afetar a saúde desses grupos populacionais. Em relação às vantagens, né, são rápidos e baratos, podem avaliar efeitos contextuais, gerando novas hipóteses e testam rapidamente novas hipóteses também. Como desvantagem, a gente pode dizer, por exemplo, que não é possível associar exposição e doença no nível individual, justamente porque faz uma análise de um grupo de população, do coletivo, e aí a gente tem dificuldade de controlar os fatores de confusão, as exposições elas não são medidas adequadamente na população, porque não se faz uma avaliação em relação ao indivíduo, e sim ao grupo, entendeu? Essa é uma das desvantagens. E aí chegamos nos estudos intervencionais ou experimentais. E aí nós vamos analisar agora o ensaio clínico randomizado. Lembrando que esses estudos experimentais ou de intervenção, eles têm por objetivo tentar justamente mudar uma variável em um ou mais grupos de pessoas. E isso pode significar a eliminação de um fator alimentar relacionado a uma causa alérgica, por exemplo, ou o teste de um novo tratamento para um grupo selecionado de pacientes. E aí os efeitos de uma intervenção, eles vão ser medidos através da comparação do desfecho no grupo experimental e no grupo controle. E uma vez que são determinados estritamente pelo protocolo de estudo, considerações éticas elas são de extrema importância nesse tipo de estudo. E não é liberado pesquisas experimentais sem aprovação do Comitê de Ética. Voltou. Bem, gente, esse tipo de estudo experimental, ele é considerado um padrão ouro, por exemplo, para testar a eficácia de um tipo de intervenção. E aí, como eu havia dito para vocês, esses estudos experimentais, esse ensaio clínico randomizado, eles não são aprovados sem uma aprovação do Comitê de Ética. Outro ponto a ser levantado em relação ao ensaio clínico randomizado
Por exemplo, a nenhum paciente deve ser negado o tratamento apropriado em função da sua participação em um experimento. Mas um tratamento ele deve ser testado, ele deve ser aceitável, né, quando a gente faz a delimitação dos grupos, porque mesmo nos estudos experimentais a gente vai ter o grupo experimental e o grupo controle. Mas mesmo no grupo controle, a pessoa vai ser tratada. Professora, como é isso? Um exemplo. Eu tenho 2 grupos, vou levar aqui para veterinário. Eu tenho 2 grupos de camundongos que eu vou testar uma medicação para uma doença X. E aí o grupo 1, ele vai ser o que eu vou utilizar o tratamento. E no outro, eles estão doentes. A eles não pode ser negado o tratamento adequado. Se eu já tenho um tratamento para essa doença, então eu vou fazer a comparação com um tratamento velho, vamos dizer assim, com um tratamento novo. Ou pode-se dizer a investigação com um tratamento e o outro com placebo. Mas se a gente parte para um humano, esse placebo ele não pode ser simplesmente nada. Ele tem que ser já um tratamento utilizado, protocolado para a doença X. E o outro grupo a gente faz a aplicação do tratamento novo. Vou ser mais clara. Eu quero testar qual medicamento é melhor. Isso é uma hipótese, viu, gente? Eu quero testar qual medicamento é melhor para abaixar a febre, para controlar a febre. Aí eu vou utilizar dipirona. Dipirona é um medicamento novo, ninguém conhece, e aí eu quero utilizar dipirona. Então, no grupo A, eu vou utilizar dipirona. Aí no grupo B, que também apresenta febre, eu não vou utilizar nada? Não, eu tenho que utilizar um outro medicamento já padronizado para o controle da febre. E aí, estatisticamente, eu vou comparar quem é melhor, quem é pior, quem é mais efetivo ou menos efetivo, entendeu? Então, assim, em humano, mesmo o grupo controle, o grupo que vai receber o placebo, não significa que ele não vai ter o tratamento, especialmente quando trata-se de uma investigação relacionada a doenças graves, entendeu? Então, o placebo não é água com farinha, por exemplo, tá certo? Até mesmo porque o Comitê de Ética não aprovaria um estudo assim. Vantagens desse estudo é que a gente pode fazer um balanceamento, né, relacionado aos fatores prognósticos entre os grupos de estudo. Além disso, a gente permite a coleta de informações mais detalhadas, porque tudo é controlado. As doses elas podem ser pré-determinadas pelo investigador. Pode-se fazer estudos cegos. O que é estudo cego? É porque o paciente ele não sabe que está sendo analisado, por exemplo. Lógico que tem toda uma burocracia por trás disso, né? Mas também podemos fazer um estudo duplo cego, onde os pacientes não sabem se estão sendo se pertence ao grupo controle ou grupo de tratamento, e o pesquisador ele não sabe quem
está coletando os dados, não sabe também quem é o controle e quem é o tratamento. E aí, nesse caso, a gente fala duplo cego, é um estudo duplo cego. Enfim, mas essa é uma das vantagens, justamente porque reduz a distorção na aferição dos resultados. Como desvantagens desse estudo, nós temos a capacidade de generalização externa, que é reduzida devido aos critérios de exclusão. É um estudo demorado demais. As amostras elas têm que ser grandes, porque senão estatisticamente não dá resultado significativo. E aí, por conta disso, do tempo, das amostras, tudo torna um custo elevado. Além disso, a gente tem também problemas e demoras relacionadas a problemas éticos, a comitê de ética, enfim, é um estudo plausível, mas tem suas vantagens e desvantagens. Outro tipo de estudo experimental, nós temos ensaios de campo ou de intervenção. E os estudos, né, de ensaios de campo, em contraste com os ensaios clínicos, eles envolvem pessoas que estão livres de doença, mas sob o risco de desenvolver. E aí os dados são coletados, por exemplo, no campo, e isso usualmente é entre pessoas da população geral. E aí, uma vez que os participantes estão livres da doença e o propósito é prevenir a ocorrência de doenças, mesmo entre aquelas de baixa frequência, os ensaios de campo, eles envolvem um grande número de pessoas, o que o torna caro e também logisticamente complicado de se executar. Um dos maiores ensaios, um exemplo dos maiores ensaios de campo já realizado foi para testar a vacina para a prevenção da poliomielite. E aí envolveu mais de 1 milhão de crianças. Esse é um exemplo clássico. E aí os ensaios de campos, eles podem ser utilizados justamente para avaliar intervenções que objetivam reduzir a exposição, sem necessariamente medir a ocorrência dos efeitos sobre a saúde. Por exemplo, né, nós temos diferentes métodos para proteção e exposição de pesticida. E aí, ensaios de campo, eles têm sido testados para avaliar esses métodos para proteção e em relação à exposição de pesticida. Outro exemplo é a medida de chumbo sérico em crianças. Ensaios de campo, eles mostraram que a exclusão do chumbo na composição das tintas que são utilizadas para pintar domicílios forneceu uma proteção às crianças. Esse tipo de estudo de intervenção ele pode ser realizado em pequena escala e com custos menores. Isso porque não envolvem acompanhamentos de longo período. E também porque não exige a medida da doença como desfecho. É um dos exemplos. Mas ainda assim, esse tipo de ensaio muitas das vezes ele é complicado de se fazer, complicado de se executar. Os ensaios comunitários, eles já envolvem a intervenção em um nível de comunidades, ao invés de indivíduos. Eles são usados geralmente para avaliar a eficácia e a efetividade de intervenções que buscam a prevenção primária, isso através da modificação dos fatores de risco numa população.
e eles são conduzidos geralmente dentro de um contexto socioeconômico de uma população que é naturalmente formada e inclusa aí dentro dessa intervenção para modificação dos fatores de risco. A limitação desse estudo está relacionada principalmente à dificuldade de isolar uma comunidade. Bem, gente, eu apresentei aí para vocês vários tipos de estudos epidemiológicos, né? Quem tiver dúvida, se tiver maior interesse a respeito desses estudos, podem me procurar. Como ele é um assunto muito complexo, eu queria que vocês tivessem conhecimento, até mesmo porque mais na frente eu vou fazer uma aula de discussão de alguns artigos científicos e aí vamos delimitar quais são os tipos de estudo nesses artigos, voltados para a educação física e para a epidemiologia, claro. Mas se tiverem dúvidas, se tiverem maior interesse, podem me procurar. E aí, quais são as limitações dos estudos epidemiológicos? Bem, os resultados dos estudos epidemiológicos, eles mostram ou não uma associação. E aí eles sempre serão afetados pela limitação do tipo de estudo e da análise. Então, os resultados eles podem ser influenciados por erros ou tendências que não são identificados nos dados. Além disso, pode sofrer influência de outros fatores relevantes ou mesmo das variações, das variáveis analisadas. Nos estudos caso-controle, podem surgir tendências nas avaliações à exposição decorrente da incapacidade de reportar exposições anteriores. Por exemplo, um estudo de caso sobre o uso de celulares, ele será limitado pela capacidade da pessoa de se lembrar da utilização do celular há muito tempo. Outra questão importante é o fator confundente, porque uma exposição é um fator de risco à doença e está associada à exposição do interesse. Por exemplo, se um estudo ele estiver examinando a relação entre o álcool e as doenças cardíacas, o cigarro ele agiria como um elemento confundente, porque o cigarro ele é notadamente uma das causas das doenças cardíacas. E na maioria dos casos em que se bebe também se fuma. E quanto mais critérios for detectado, maior a confiança de que um agente que causa doença que está sendo estudado pode ser confiável, entendeu? Esse estudo. Por exemplo, a gente pode detectar uma relação consistente em vários estudos epidemiológicos, mas se isso não contar com o suporte de evidências de estudos de laboratórios, ou seja, a viabilidade biológica, ela pode não ser possível concluir que o agente ele tenha causado uma doença, é outro viés. Enfim, todos os estudos eles são possíveis, todos os estudos eles têm vantagens, mas todos eles também têm limitações. Bem, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu já havia dito, o assunto ele é complexo. Eu também vou enviar material para o e-mail da turma. Fiquem com Deus, se cuidem, viu? Bora ali tomar uma aguinha para ver se restabelece a goela para que eu possa continuar aqui a gravar a aula para vocês, viu? Beijos, beijos, se cuidem.